Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Para a hora que vocês vão ver esse vídeo, eu não sei qual é a hora que vocês vão ver esse vídeo, por isso que eu falo assim, né? É bom começar os vídeos por causa disso, né? Porque a gente nunca sabe o horário que as pessoas vão ver o vídeo. Então a gente não costuma falar esse horário assim, entendeu? Para que as pessoas possam ver. Às vezes eu faço vídeo, eu moro muito perto aqui do caminho onde passam as pessoas, então as pessoas às vezes passam falando e às vezes acabam pegando a voz no vídeo. Mas é assim mesmo. Eu venho aqui trazer uma palavra do Senhor Jesus para aqueles que têm desistido no meio da caminhada. Para aqueles que não têm se sustentado, não têm conseguido se manter de pé diante de Deus, diante da presença do Senhor, que têm desistido por dar ouvido a terceiros, por olhar não para Cristo, mas olhar para terceiros. Eu quero frisar numa palavra que tem aqui. São três palavras que o Senhor tem me mostrado, que o Espírito Santo tem falado comigo. Sabe, pessoal, que o cristão, ele não deve desistir dos seus objetivos da salvação eterna. Porque as pessoas têm desistido na caminhada com Cristo, com Jesus, por coisas banal nesse mundo, sabe? Porque quando você é focado naquilo que Deus te apresenta para o bom-estar da sua alma, você não perde, você não desiste. Porque o Senhor Jesus, Ele é bem certo, bem verdadeiro quando Ele fala: buscará em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, pensa bem nessa palavra. Se Jesus fala que nós temos que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que as outras coisas serão acrescentadas, então significa que quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, quando você coloca o Criador de todas as coisas em primeiro lugar na sua vida, presta bem atenção, todas as outras coisas serão supridas. Não tem como não ser. Deus não é mentiroso. Mas existe algo dentro do ser humano que é as suas vontades, os seus desejos. Os desejos de fazer aquilo para si mesmo, para auto se beneficiar. Existe isso dentro do ser humano. Você está entendendo? E isso é ruim? É ruim em parte. Por quê? Porque quando nós deixamos de fazer para Deus e fazemos primeiro para nós, é aí onde mora o problema. É aí onde tem os problemas. Primeiramente a Deus, depois nós. Segundo nós, primeiro Deus, segundo nós, primeiro Deus, segundo nós.
Tudo é primeiro Deus e segundo nós. Mas tem pessoas que quando estão necessitando, quando estão necessitados de algo, quando estão no fundo, no poço, no abismo, quando estão sem saída, aí procuram Jesus e encontram. Aí encontram Jesus e aí a história vai mudando aos pouquinhos, a história daquela pessoa. E aí aquela pessoa acaba mudando, aquela pessoa acaba tendo bom resultado em sua vida diante de Deus. Aí com o tempo a pessoa, ela deixa aquilo ir desmoronando aos poucos. Quando ela cuida que não, ela está no estágio pior do que o que se encontrava a primeira vez. Por que isso? Porque na realidade ela deixou de olhar para Cristo, ela deixou de olhar para aquilo que ela aprendeu, para aquilo que ela recebeu de Deus. Porque dificilmente uma pessoa, quando ela se abre para Jesus, quando ela verdadeiramente se abre para Jesus, quando ela verdadeiramente se dá para Jesus, quando ela se coloca à disposição de Jesus, de Deus, quando ela se coloca à disposição de Deus, é raramente ela não receber as bênçãos do Senhor, as coisas do Senhor. Deus faz maravilha na vida dela. Mas isso deixa de acontecer? Deixa, claro que deixa. Isso é bíblico. Deus não tira nada de ninguém. Deus não quer o mal de ninguém. Mas quando nós deixamos de praticar aquilo que praticamos diante de Deus, tudo vai se apagando, tudo vai se acabando. Porque o inimigo, o diabo, o nosso adversário, o espírito das trevas desse mundo, ele está aí para isso. Pessoal, eu quero aqui deixar bem claro para vocês que quando a gente fala de espírito das trevas, do diabo, olha só, eu não estou falando de pessoas que morrem, não. Porque o pessoal tem um negócio de dizer que diz que existe alma perdida por aí vagando, existe não sei o quê. Gente, olha só, quando Lucifer, que era um dos anjos de confiança de Deus, ele foi banido do céu, que a Bíblia fala que Deus, ele abriu os céus e ele desceu. Quando ele desceu com a terça parte dos anjos, que o servia a Deus também. E eles caíram aonde? Esses anjos, esse Lucifer, que era um dos anjos de confiança de Deus, que era um anjo de confiança de Deus, ao qual Deus confiava, que Deus abriu os céus para ele cair. A Bíblia nos relata que ele desceu com a terça parte dos anjos. Ele caiu, e caiu aonde? Caiu na terra. Você está me entendendo? São eles os perturbadores de almas viventes aqui na terra. São eles os perturbadores de pessoas fracas. Pessoas fracas na fé, na mente, a mente fraca na fé. Uma mente descarregada da fé. Uma mente neutralizada da fé. Quando você tem uma mente que tem a fé em ativa, o mal não consegue trabalhar na tua mente. Por mais que venha os pensamentos, ele é deletado através da fé. É como se você usasse o mouse de um computador. Você está entendendo? A fé, aquele que vive pela fé, deleta as coisas negativas que vem na mente. Deleta, manda embora. É a sabedoria espiritual que Deus nos dá. É a sabedoria espiritual, não é humana, é espiritual. Elas são deletadas.
através da nossa fé. Através da nossa fé. Através da nossa fé no Senhor Jesus. No Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, não e esse mal ele é à toa na humanidade porque ele está atuando nos ares, ele vive. Não são os mortos que perturbam ninguém. Isso são um engano. E tem pessoas na Terra, felizmente sempre existiu pessoas na Terra que deixaram de viver uma vida com Deus, deixaram de acreditar em Deus para acreditar nessa maldição que foi lançada do céu aqui para baixo, que Deus lançou, que é o anjo das trevas, que engana dizendo que é anjo de luz, porque ele era um anjo de luz, ele era um anjo de confiança de Deus. Então ele saiu de lá do patamar que ele estava e desceu. Então ele não tem mais nada com Deus, ele é um anjo das trevas, ele é considerado aqui na terra um anjo de luz, Lucifer. Tem muitas coisas aí que chamam Lucifer, mas é um anjo das trevas, enganadores, que as pessoas o buscam e ele acaba se apossando dessa pessoa, esses espíritos enganadores acabam se apossando das pessoas, as pessoas se acostumam com ele, usando o seu próprio corpo, a sua própria mente, usando o seu próprio coração, os seus próprios pensamentos, para enganar as outras pessoas, para dizer que é anjo de luz. E acaba a humanidade se consultando com esse tipo de pessoas, dizendo que são isso e aquilo outro, dizendo que é aquilo e aquilo outro, se consultando com coisas que não são de Deus. Que são pessoas usadas por esse espírito que se diz espírito de luz, que é o Lucifer, que é o maioral de todos, que habita, que é o dono, que é o que domina essa manada que desceu com ele e que domina muita mente de gente nessa terra, felizmente. Porque as pessoas o buscam, deixam de acreditar em Deus e vão buscar essas coisas. Entendeu, pessoal? Existem muitas pessoas que já foram do Senhor Jesus, que já se converteram ao Senhor Jesus, se converteram à fé no Senhor Jesus, se converteram a Deus de fato e de verdade. Não estou falando de religião, estou falando de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou falando do nosso Deus, o Pai, a autoridade suprema, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu estou falando de Deus, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a autoridade suprema nesse mundo, na terra e nos céus e abaixo da terra, em todos os lugares. Para aquele que crê de verdade nele, que se lança, esse herdará o reino de Deus, independente dos problemas que passar aqui nessa terra, independente das lutas que passar, independente das perseguições que passar, independente de qualquer coisa que passar nessa terra. Se estiver firme em Jesus Cristo, se estiver em aliança com Jesus Cristo, se viver em obediência com Jesus Cristo, na fé, sem rebeldia, esse herdará o reino de Deus, longe do pecado, herdará o reino de Deus. Você está entendendo? Agora, tem pessoas que já se converteram ao Senhor Jesus, tem pessoas que já viveram a fé, tem pessoas que já falaram de Jesus, tem pessoas que já se vestiram nas vestes para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, mas que hoje se afastaram de Jesus Cristo e voltaram a se consultar com esses falsos deuses, com essas falsas idolatrias, com esses falsos deuses, com esses falsos profetas, com esses falsos sacerdotes, como diz a palavra de Deus. Estão aliados novamente, estão colocando a sua vida no reino do inferno. Estão colocando a sua vida e a sua família ao reino do inferno. Presta atenção que eu vou te falar. Quando você pega essa palavra aqui, a Bíblia Sagrada, que você lê essa palavra, você está
levando ela, você está se alimentando dela na sua mente, nos seus pensamentos, no seu intelectual. Você está se alimentando dela. Ela é vida. Mas quando você também se consulta com algo que não é de Deus, com algo que não tem nada a ver com Deus, você também está se alimentando disso. A partir do momento que você começa a dialogar com pessoas que te lançam falsa espiritualidade, tu tá se alimentando disso também, tu tá trazendo para dentro de você e você tá levando para dentro da tua casa, tu tá levando para dentro da tua família, queira ou não queira, tu está se amaldiçoando a tua família, você está levando algo que não é bom para o teu lar. Você tá entendendo? Isso é perigoso. Isso é perigoso. Então deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção o que acontece com uma pessoa que consulta a Deus e presta atenção com uma pessoa que consulta o diabo, que consulta essas coisas que não vêm de Deus. Seja qualquer ela que não venha do Espírito de Deus, que não venha de Deus. Olha o que acontece, preste atenção. Veja o que está aqui escrito em 2 Samuel 5. Em 2 Samuel 5, verso 19. Olha só, 2 Samuel 5, 19. Vamos ver o que está escrito aqui, para você ver. Veja só, e Davi consultou ao Senhor, dizendo, o rei Davi, e Davi consultou ao Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus, entregarmos as minhas mãos, e disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus em tuas mãos. Você sabe o que significa isso? O rei Davi a sua família e todo o seu povo tinha sido sequestrado por esse povo. Sequestrado. Esposa, filho, tudo. Mas o rei Davi ficou em ar puro. E quem é que ele foi consultar? A Deus. E Deus o respondeu. E ele deu a vitória. Ele perseguiu. Depois você pode continuar lendo que tem mais. Ele deu a vitória. E Davi conquistou tudo. Deus deu tudo em suas mãos novamente. Sabe por quê? Porque o rei Davi consultou a Deus. O rei Davi consultou a Deus. Agora vamos ver o que é que acontece com aquele que consulta a deuses estranhos, a homens que servem a Satanás, a homem que serve a espíritos imundos, a homem que serve a Deus pagão, a deuses pagão, a homens que são idólatras. Veja só o que acontece quando se consultam a esse tipo de gente, para você ver. Vamos lá para 1 Samuel. 1 Samuel 28. Vejam só. E sucedeu naquele dia que, juntando os filisteus, os seus exércitos, disse a Davi sobre 120
Naquele dia, juntamente os filisteus e os seus exércitos, a peleja para fazer guerra contra Israel. Disse Aquis a Davi: soube de certo que comigo serás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi: a quase assim subirás, o que fará o teu servo? E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores, e juntamente os filisteus e vieram e acamparam-se em Sumém. E ajuntou Saul a todos Israel e se acamparam em Gibeá, em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Uri, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tinha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disse: eis que em Edom há uma mulher que tem o espírito de adivinha. Espírito de adivinha, espírito imundo. Porque Deus não é Deus de adivinhar nada. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e quer dizer, ainda foi disfarçado. Descaradamente ele, além de estar se rebelado contra Deus, ainda se disfarçou nas suas vestes, achando que enganava a Deus. Você vê como é que é o homem. O homem, quando ele não quer temer a Deus, quando ele quer andar nas suas avarezas, quando ele quer andar nos seus próprios desejos, ele inventa de tudo para se afastar de Deus, mais ainda. E aí ele procura um monte de gente para culpar, que nem Saul culpava até a Deus. Chegaram à mulher e disse: peço-te que me adivinhe pelo espírito de feitiçaria e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: bens que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pôs-me armas um laço à minha vida para me fazer morrer. Quer dizer, a adivinha ficou com medo dele, porque ele já tinha ameaçado, expulsado ela até das terras deles lá, ele já tinha expulsado. O próprio Saul depois foi em busca dela, no desespero. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse que tereis subir, e disse: ele faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher
a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse como é a sua figura. E ela vem subindo um homem em Sião, e está em volta uma capa, estendendo Saul, que era Samuel, e inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado: estou, porque o filisteu guerriam contra mim, e Deus se tem desviado de mim. Então me responde, mas nem pelo o ministério dos profetas, nem por Senhor, por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: porque, pois, me perguntas a mim, viste que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo, porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. O Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado a teu próximo Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não escutai favor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor o te fez hoje isto, e o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarás comigo, e o arraial o Senhor entregará nas tuas mãos os filhos teus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquela palavra de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão. Pessoal, então, você vê a diferença. A Bíblia fala que ele foi consultar essa sacerdotisa, mas a Bíblia, ela nos relata que não existe comunhão entre os mortos. Isso é façanha do diabo para enganar as pessoas, que a Bíblia fala que o diabo ele se faz de anjo de luz para enganar as pessoas. Isso é bíblico. O diabo se faz de anjo para enganar as pessoas. Se faz de Deus para enganar as pessoas na terra. É isso que a Bíblia fala. Não existe esse diálogo entre morto e vivo. Não existe. Isso são um sistema que existe dentro da espiritualidade, que quando a pessoa incorpora com o mal, com o espírito desses aí que tem no mundo, esse espírito perdido, espírito das trevas, que não é pessoas que morreram, foram eles que foram lançados, quando eles incorporam, eles falam, incorporado, eles falam a mesma língua das pessoas que já morreram.
Pensa bem. Pense bem. Pense bem quando você for cair nessas coisas. É o próprio espírito das trevas incorporado nessas pessoas, falando a mesma língua, falando o mesmo linguajar das pessoas. Ah, meu pai, eu falei com meu pai tem 10 anos, 20 anos que morreu, eu falei com meu pai hoje, através de uma consulta. Pessoal, isso não é verdade. Isso é através de forças espirituais, enganosa, não da parte do Espírito Santo de Deus. Saiba disso. Você que não tem esse conhecimento, saiba disso. E que você que tem uma vida com Deus, você que tem uma vida com o Senhor Jesus, você que tem o Espírito Santo como o seu consolador, como o consolador de sua alma, não deixe isso acontecer com você. Volte para o Senhor Jesus enquanto há tempo. Para de conversar com pessoas que vão te encher de tragédia no futuro, que vão trazer tragédia para sua família, para os seus filhos, que vai trazer tragédia para o seu casamento. Você que não é feliz e não quer ver as pessoas felizes, busca Deus para poder você preencher esse vazio dentro de você, tirar essa coisa ruim de dentro de você, se libertar disso. Porque uma pessoa, quando ela verdadeiramente não é feliz, ela não quer ver o outro feliz. É difícil você ver uma pessoa que seja amargurada, que tem esses problemas, que queira ver outra pessoa feliz. Porque ela carrega dentro de si algo que não é da luz do Espírito Santo de Deus. Busque o Senhor Jesus enquanto há tempo. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, e abençoe sua família. Procure o Senhor Jesus enquanto há tempo. Procure Jesus Cristo enquanto há tempo para a sua salvação, para a sua alma, para o despojar de sua vida nele. Em nome de Jesus, se arrependa dos seus pecados, dos seus atos maldosos. Você diz que ama a pessoa hoje, amanhã você está jogando cilada contra essa pessoa, você está jogando essa pessoa contra as outras, você está jogando essa pessoa, você está julgando essa pessoa que ela não presta, que ela é aquilo e aquilo outro. E você até já conheceu o Senhor Jesus, você já conheceu a palavra, você já andou com Jesus. Se arrependa. Enquanto há tempo, você que tem família, para de levar para dentro do seu lar inspiração maligna. O que você está respirando lá dentro dessas coisas, o que você está recebendo, você está levando para sua casa, é maldição para sua casa, para sua família, para o seu lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, toma em tuas mãos, Pai, todas as nossas famílias, todos os nossos familiares. Toma em tuas mãos, meu Deus, todo aquele que o busca, meu Pai, mas aquele também que o necessita. Em nome do Senhor Jesus. Amém.